Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Olá, grande abraço, bom dia! Estamos chegando para esclarecer as suas dúvidas sobre direito previdenciário. Aumente o volume, estamos no ar! Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Grande abraço, um bom dia para você, amigo ouvinte internauta que vai participar conosco a partir de agora. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre a área previdenciária, participe. Entre em contato com a nossa produção no WhatsApp 859-9273-4353. E conosco, para levar o programa Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria, o professor especialista em Direito Previdenciário. Paulo Bacelar, o advogado popular. Olá, professor Paulo Bacelar. Bom dia, professor. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral, mais uma vez aqui juntos. Primeiro programa do ano, é isso? Primeiro programa do ano. Então vamos lá. Que esse ano seja aí bom para todos, que possam aí todos que estiverem esperando aí algum benefício do INSS que possa sair logo, que a gente possa também poder resolver aqui as questões através de nossas respostas. Esperamos trazer boas notícias ao longo deste ano, né, professor Paulo Bacelar? Exatamente, que as pessoas que estão pretendendo se aposentar, que façam seus planejamentos, analise seu cadastro antes de pedir algum benefício, e depois que der entrada no benefício, que esses benefícios saiam logo. Começando então o programa de hoje, a primeira pergunta, professor Paulo Bacelar, vem do Ricardo. Ele não colocou aqui o seu município. Mal de Parkinson, dá direito à aposentadoria? Professor Paulo Bacelar, a pergunta do Ricardo. Olha, como a gente sempre fala, né? A doença não gera direito a benefício. O que gera direito a benefício é a incapacidade para o trabalho. Então, a mal de Parkinson pode ter. Logicamente, se a pessoa precisa das mãos, né? Geralmente a mal de Parkinson atinge, né, os membros. Então, um laudo médico vai atestar que a pessoa está incapacitada para o trabalho. E aí sim, pode ser que dê direito a um benefício. O Nacélio Pereira também não identificou aqui o seu município. A pergunta dele é a seguinte: tenho 23 anos de contribuição e com 30% de periculosidade. Com quantos anos eu posso me aposentar por contribuição? Eu trabalhei com linha de transmissão. A pergunta do Nacélio Pereira, professor Paulo Bacelar. Olha, se ele não trabalha mais com 23 anos de contribuição, ele só vai ter 23 anos. E ele pode converter esse tempo especial em comum, mas somente até 2019. Pode ser convertido e ganhar 40% a mais do tempo até o tempo que der até 2019. Com 25 anos de contribuição com atividade especial, ele também pode se aposentar, mas precisa ter 60 anos de idade. Pergunta agora que vem de Aracati. O Ednardo participa com a gente. Sou aposentado pela idade. Minha esposa faleceu trabalhando na Secretaria de Educação na Escola Beni Carvalho, pelo Estado. Por que eu só recebo dela R$ 882,60? A pergunta do Ednardo, professor. De pensão, né? Deve ser pensão. Olha, nenhum benefício pode ser menor do que o salário mínimo. Ele pode estar dividindo essa pensão com um filho ou com outros dependentes cadastrados no sistema. Então, o benefício não pode ser menor do que o salário mínimo. Com certeza, ele deve estar dividindo essa pensão com alguém. E um exemplo, professor, se ela, quando viva, tinha feito algum empréstimo, alguma coisa desse tipo aí para desconto na aposentadoria, no seu falecimento, aí vai a pensão por morte para o esposo. Esse desconto, ele é ativado ou não? Não, ele não continua com esses empréstimos não continuam na pensão. O empréstimo ele é cessado automaticamente no falecimento do segurado que pediu o empréstimo.
Chayene, em Icó, participando com a gente. O meu filho recebe BPC e meu Bolsa Família foi cortado há anos. Já tentei ajeitar, mas na assistência social dizem que não tenho direito porque já tenho um salário comprovado em casa. São 5 pessoas e a renda é somente o BPC. Isso tá certo? A pergunta da Chayene em Icó, professor Paulo Bacelar. Não, de acordo com as informações, a renda familiar ela tem que ser de R$ 128 per capita e o BPC não impede a concessão do salário família, do Bolsa Família. Então ela pode procurar a Defensoria Pública da União para entrar com ação com esse caso. E você participa com a gente pelo nosso WhatsApp. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Pode enviar o WhatsApp aqui para a nossa produção no 859-9273-4353. Pergunta agora de Acopiara. A Maria faz a seguinte pergunta. Minha filha fez a perícia na Justiça Federal em junho. O advogado falou que o laudo do médico foi excelente e até agora a assistente social não veio ainda. Será que o juiz consegue liberar sem a visita da assistente social? Não, é obrigatório a visita social, o laudo social, para juntamente com o laudo médico fazer o benefício do amparo social. Então tem que aguardar a visita, Tem que né, aguardar professor? a visita da assistente social. E demora muito, professor? Olha, em média demora em torno de 3 meses, né? Mas isso depende muito da vara onde está tramitando o processo. George em Salgueiro. Alô, George. Abraço para você, bem-vindo. Tenho 53 anos e 31 anos de contribuição no INSS, mais 5 anos de contribuição da prefeitura que não estão computados ainda. Quando eu posso me aposentar? Os 5 anos são concomitante. Ainda existe a aposentadoria proporcional? Eu comecei a trabalhar em agosto de 1991, mas só tenho 31 anos no INSS. Eu continuo na ativa, só que em regime próprio. Tenho 375 contribuições pelo INSS e 65 contribuições no regime próprio. Eu posso jogar esse tempo para aumentar o valor da aposentadoria? A pergunta do George. Não, esse tempo do regime próprio de prefeitura, que ele disse que tem 5 anos, não pode ser utilizado para tempo e nem para o salário, porque é concomitante, como ele disse, né? E ele tendo 31 anos de contribuição, com 53 de idade, ele ainda não está direito à aposentadoria por nenhuma regra de transição. A aposentadoria proporcional, ela pode ainda existir, mas é para quem já tinha até 2 anos para se aposentar em 98. Então, como ele começou em 91... Então não tem direito à aposentadoria proporcional no caso dele, né? Então, como ele tem só 31 anos de contribuição com 53 de idade, ele vai ter que ter pelo menos 65 anos de idade para poder se aposentar. Jordana, em Fortaleza. Meu irmão tem 53 anos e desenvolveu durante o trabalho cardiopatia grave. Ele fez 2 cirurgias e ficou inválido para o trabalho. Faz 1 ano que ele saiu da empresa e está sem contribuir e sem trabalhar. Existe a possibilidade dele conseguir a aposentadoria por invalidez? Quais são os critérios para a aposentadoria nesse caso, professor Paulo Bacelar? Olha, a cardiopatia grave, ela é motivo, sim, para aposentadoria por invalidez. Se ele tem 1 ano que sai do trabalho, ele ainda é segurado da Previdência. E se a incapacidade para o trabalho permanente, por causa da cardiopatia, foi dentro desse período de 1 ano, depois que ele saiu da empresa, ele ainda se mantém na qualidade de segurado no dia do fato gerador, que é a data da incapacidade. Então ele pode sim ter direito à aposentadoria nesse caso, mas precisa ter um laudo médico atestando que ele está incapacitado permanentemente para o trabalho. João Oliveira, em Fortaleza. Tenho 60 anos, 34 anos de contribuição e 30 anos de agente nocivo como soldador elétrico. Eu já tenho direito à aposentadoria especial, entendeu, professor? Sim, se ele já tem realmente mais de 25 anos como soldador elétrico, com a apresentação do PPP, demonstrando atividade especial, e com 60 anos de idade ele já tem direito à aposentadoria.
Pergunta que vem de Tauá agora, o Lucivânio participa com a gente. Sou contribuinte do INSS há 19 anos. Eu tenho 46 anos de idade. Durante esses 19 anos de contribuição, sofri um acidente e perdi a audição total do ouvido direito. Com isso, eu gostaria de saber quanto tempo ainda falta de contribuição e qual a melhor categoria para a minha aposentadoria. Esse é o melhor programa. Obrigado por esclarecer nossas dúvidas. Muito obrigado você pela audiência, Lucivânio e todos aí de Tauá. Olha, ele tem 46 anos de idade, né? Então, com 19 anos de contribuição, tendo uma deficiência, no caso aí a deficiência auditiva, ele pode se aposentar na regra da aposentadoria da pessoa com deficiência. Mas ele precisa ter 60 anos de idade. Nesse caso, ele já tem os 15 anos necessários, mas não se aposenta com 65, se aposenta com 60 anos de idade por causa da deficiência. Érica Santos, em Fortaleza. A dúvida dela é a seguinte: a sua mãe passou por uma procuração para a sobrinha, para cuidar do benefício LOAS. A pergunta é, no falecimento da mãe dela, ela fica com o benefício, professor Paulo Bacelar? Não. Ela, sendo cuidadora, não dá direito nenhum a nenhum benefício. Felipe, em Fortaleza, tenho 25 anos de idade, sou PCD e trabalho de carteira assinada. Eu tenho 5 anos de contribuição e gostaria de saber se os anos de contribuição diminuem. Ou diminuiu, e gostaria de saber se só posso me aposentar se eu tiver a idade de aposentadoria ou só por tempo de contribuição. Boa pergunta. Ela pode se aposentar com tempo de contribuição também, independentemente da idade. Ou pode se aposentar por idade com 55 anos de idade, diferente da aposentadoria normal, né? Que é de 62 anos de idade para a mulher. Então, mas no caso dele, o Felipe... no caso é homem, né? É homem. Então, ele se aposentaria por idade com 60 anos em vez de 65. Sim. 60 anos de idade com 15 de contribuição, no caso sendo PCD. E também dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição, independentemente da idade. Mas a aposentadoria por tempo de contribuição, ela depende da gravidade da deficiência. Então, vamos lá. Uma pessoa com deficiência grave, ela se aposenta com 25 anos de contribuição. Um homem, né? 25 anos de contribuição. Uma aposentadoria moderada, ele se aposenta com 29 anos de contribuição com a deficiência moderada. E com 33 anos de contribuição com a aposentadoria leve. Então, o que dá direito a ser 25, 29 ou 33 é a gravidade da deficiência, né? Então, isso vai ser feito uma perícia para ver se a deficiência que a pessoa tem, ela é grave, moderada ou leve, para saber com quantos anos a pessoa vai se aposentar. A Maria Vieira, em Trairi, faz a seguinte pergunta. Tenho 61 anos e 27 de trabalho. Eu vou dar entrada no próximo ano, somando 90 pontos. Como vão ser as minhas perdas? 20%? 30%? Tem mais ou menos aí um ponto de vista a pergunta dela. E ela diz ainda o seguinte, soube que com 90 pontos a perda é bem pequena. É isso mesmo, professor Paulo Bacelar? Não, mas olha só, em 2024 a mulher se aposenta com 91 pontos, 91. Não é mais 90 pontos, né? E ela precisa ter 58 anos e meio de idade e ter 30 anos de contribuição. Então, mesmo que ela tenha 90 pontos ou 91 pontos em 2024 e que não tenha 30 anos de contribuição, ela não se aposenta. Ela precisa ter pelo menos 30 anos para ter direito à pontuação, para atingir a pontuação que em 2024 é de 91 pontos. Então, nesse caso, nas condições que ela passou aqui, ela não vai se aposentar ainda com essa atividade. Professor Paulo Bacelar, seguindo com as perguntas do programa de hoje, tem a pergunta do José de Nova Olinda. Eu recebo um BPC LOAS do meu filho menor de idade. O cartão dele está no meu nome. Recebo também BPC de minha esposa. O cartão dela também está no meu nome. Eu sou o curador de minha esposa. Eu queria saber se eu posso pagar o meu INSS como facultativo para futuramente eu ter direito a uma aposentadoria por idade. Eu posso ficar pagando sem correr o risco de ser cancelado um dos dois benefícios?
Pode sim, ele pagando como facultativo não vai ter nenhum problema com nenhum LOAS do filho, nenhum LOAS da esposa, né? Ele pagando como facultativo vai ter direito à aposentadoria quando tiver os 65 anos de idade, 15 anos de contribuição como facultativo. Mas ele pode ter esses dois benefícios ou mais do LOAS no nome Na mesma dele? casa pode, mas não é no nome dele, é porque ele é representante. Ele é o representante. Ele é o certo. pai da criança menor e é curador da esposa. Então, na mesma casa pode existir 2 BPC sendo de deficiente, porque é de um salário mínimo, então poderia contar com esses 2 benefícios. Há algum tempo atrás, né, esses benefícios não eram possíveis na mesma casa, mas hoje é possível sim, através de portarias e através de nova legislação atualizando, né, o direito previdenciário ele atualiza constantemente, ele pode ter direito a esse benefício e também pagar como facultativo, que não vai dar nenhum problema para nenhum benefício. Aparecida, em Santana do Cariri. Uma pessoa que não tem nenhum benefício, só tem um aposentado em uma casa com 5 pessoas. Tem uma filha que é especial também e não tem nenhum benefício no nome dela. O que eu devo fazer? A pergunta da Aparecida, professor Paulo Bacelar. Olha, precisa saber se a pessoa é idosa, se tem 65 anos de idade, para saber se vai ter direito a um BPC do idoso ou se ela tem deficiência, né? Porque ela não sendo segurada da Previdência, não vai ter nenhum benefício da Previdência, mas pode ter direito ao benefício da assistência social, que é o BPC. Mas qual o caminho que ela deve seguir, professora? Ela deve procurar quem para recorrer a esse benefício? Primeiro ela deve fazer o cadastro, no cadastro único, né, no CRAS, e dar entrada no benefício. Aí tem que analisar para ver qual o benefício que ela tem direito, né? Pelo menos ela não falou aqui da idade da pessoa, ou se ela tem alguma deficiência. Analisar o caso para saber qual o benefício que ela tem direito. Kelly, em General Sampaio. Olá, Kelly, seja bem-vinda. Tenho problema de coluna, tenho hérnia de disco, tenho reumatismo, tenho artrose, problema de pressão alta, diabetes e também mais outras coisas. Eu sou agricultora há 11 anos e eu contribuí durante todo esse tempo. Eu tenho 41 anos e eu tenho direito de alguma coisa, algum benefício no INSS, porque eu não posso mais trabalhar. Eu tenho direito a algum benefício? A pergunta da Kelly em General Sampaio. Sim, se ela é agricultora, ela deve pedir o benefício do auxílio-doença, que é o benefício por incapacidade temporária. Ela pode fazer isso dentro do próprio meio INSS e requerer através do documento médico, que é o atestado médico. Marcelo Alves, participando do programa de hoje. Para a pessoa que nunca trabalhou de carteira assinada, sempre foi dona de casa, essa pessoa tem direito a algum benefício? Não, ela deve contribuir para ter direito a um benefício, né? Se ela é dona de casa, ela for cadastrada no Cade Único e não ter renda nenhuma declarada, ela pode requerer o pagamento, fazer o pagamento como dona de casa, pagando 5% do salário mínimo, né? Que em 2024 vai ficar em R$ 71,05. Ela vai pagar esse valor para se aposentar quando tiver 15 anos de contribuição e 62 anos de idade. Pergunta de Fortaleza, professor Paulo Bacelar. O Carlos Barros. Tenho 53 anos, aposentado há 9 anos por invalidez. Eu gostaria de pedir a revisão do meu benefício, mas eu tenho medo do benefício diminuir. É possível isso, a diminuição do benefício? Sim, se o benefício dele for até um salário mínimo, não vai diminuir, né? Não tem como diminuir. Mas qualquer benefício para ser revisto precisa fazer cálculo, saber se realmente tem direito à revisão para fazer o pedido tranquilamente. Marcos, só para corrigir aqui o valor da contribuição da dona de casa em 2024, como é 5% do salário mínimo, e o salário mínimo vai para R$ 1.412, a contribuição da dona de casa passa a ser de R$ 70,60, não como eu falei anteriormente. Ok, correção feita. Portanto, professor Paulo Bacelar, seguindo a pergunta do Manuel Pereira, em Fortaleza. Em março de 2024, eu vou completar 65 anos. Tenho débito como MEI na Receita Federal e no FIES. Isso vai interferir na minha aposentadoria? Nenhuma. Se ela já tiver 15 anos de contribuição, ele, né?
Ele, o o Manuel. Manuel. Se ele tiver já tem 65 anos de idade. Se tiver os 15 anos já pagos como MEI, ele já vai se aposentar independentemente se ele tiver débitos em fiéis, débito em qualquer banco e também débito no próprio MEI. O que não pode é ter contribuições atrasadas, que tenham passado mais de um ano de atraso. Então, essas contribuições que passam de um ano de atraso, mesmo que ele quite, mesmo que ele pague, isso não vai contar na aposentadoria dele. Pergunta do Deoclésio em Granja. Estou no cadastro da minha mulher, da minha esposa. Eu posso assinar a carteira estando no cadastro dela? Sim, você deve assinar, né? Se você vai trabalhar, é importante você estar de carteira assinada para você ter direitos trabalhistas, previdenciários, não importando qualquer outra coisa, você deve assinar a carteira. E se você mora na casa com a sua mulher, você deve sim estar no cadastro também com ela. Participe com a gente, tem alguma pergunta, tem alguma dúvida, alguma questão, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp, 85992734353. Antonilda, em Crateús, sou a procuradora do meu filho e eu queria saber se prejudica na minha aposentadoria. Ele recebe um BPC e eu queria saber se a minha aposentadoria pode ser prejudicada. Sim, pode sim. A aposentadoria sendo de mais de um salário mínimo e a senhora não tendo 65 anos de idade, o benefício da aposentadoria vai entrar no cálculo da renda per capita familiar e o BPC que existe na casa pode ser revisto porque a renda vai ser alterada. Adriano Lopes, em Fortaleza. Eu tenho carteira assinada com salário e meio. Eu queria saber se eu posso fazer o complemento com o salário pagando por fora. Eu tenho 60 anos, completei no último dia 24 de agosto. O objetivo da pergunta é se ainda dá tempo de eu me aposentar com um salário melhor. Maior, né? Um salário maior. Olha, isso só com cálculo. Se você pode pagar qualquer valor por fora, pode. Você se declara contribuinte individual, autônomo, e contribuindo em dia, você pode pagar o complemento do salário que você está recebendo de carteira assinada. Agora, se isso vai melhorar a sua aposentadoria ou não, vai depender do tempo que falta para você se aposentar, o tempo que você vai contribuir, e aí só com cálculo para poder saber se vale a pena ou não. Sugiro que você procure alguém que faça esse tipo de serviço para você ter certeza do que vai fazer. Porque às vezes nem sempre é vantagem, né, professor? Às vezes você joga dinheiro fora, paga um valor a mais, mas vai ter o valor do benefício do mesmo jeito que tivesse sem pagar aquela contribuição. Lindenberg de Oliveira, em São Paulo, faz a seguinte pergunta. Estou acidentado e trabalho doente há 1 ano e 6 meses. Eu posso ser indenizado? Olha, se você está acidentado e não está em condições de trabalhar, você deve pedir o BPC, o auxílio doença, né? O benefício por incapacidade temporária, para que seja afastado e o INSS possa pagar o seu salário. Se a empresa está obrigando você a trabalhar doente, aí sim você pode entrar com ação contra a empresa. Edna, em Pentecoste. Sou viúva e tenho 3 filhos. Meu esposo faleceu há 7 anos e eu não tive direito a nada. Eu sou casada só no religioso e os meus filhos são dele. O que eu devo fazer? Eu posso ter direito a algum benefício? Já vai fazer 7 anos que o marido faleceu. Exato. Se o marido era segurado na data do óbito e ela vivia com ele, era casada com ele na data do óbito, ela tem direito a pedir a pensão por morte a qualquer momento. Então isso não vai tirar o direito dela de pedir a pensão do marido que faleceu há 7 anos. Mas tem que ter provas assim, professor? Porque como ela cita aqui na pergunta, que ela só era casada no religioso. Mas ela é casada com o religioso, os filhos são dela, ela tem 3 filhos, ela precisava comprovar a união estável e o convívio com 3 provas, os filhos servem como prova desse número de provas, né, de 3, mais a certidão de casamento religioso, mais uma prova, então ela teria como comprovar essa união estável na data do óbito e ter direito à pensão agora, pedir a pensão agora sem problema nenhum.
Ana Cavalcante, em Baturité. Tenho 21 anos de contribuição, mais 42 anos de idade. Qual idade que eu irei me aposentar? E qual o valor do teto máximo em termos de valor que se pode aposentar? E qual o valor de contribuição para esse teto? A pergunta dela, Ana Cavalcante. Olha, o teto do INSS, em 2023, era de 7 mil e poucos reais. Agora, em 2024, vai para R$ 7.507,49. Então, esse é o teto do INSS em 2024. E, geralmente, é muito difícil a pessoa se aposentar no teto, né? Então, no caso dela, ela vai se aposentar com 62 anos de idade, ainda com 22 anos de... 20 anos a mais ainda, né? Que ela não vai ter direito à aposentadoria nas regras de transição e vai se aposentar quando tiver 62 anos de idade. Veja bem, daqui a 20 anos, se ela continuar contribuindo, ela vai ter 41 anos. Ela precisa ter 100 pontos, Marcos. Então pode ser que ela se aposente antes dos 62, ó. 42 com 21 dá 63 pontos. Para 100 pontos, faltam 37. Dividido por 2, que é um ano a mais, um ano de idade mais um ano de contribuição. Certo. 37 dividido por 2, ela vai mais 18 anos, ó. Então, ela pode atingir os 100 pontos antes dos 62 anos de idade. Então, ela pode, daqui a 18 anos, se aposentar e vai ter uma média de contribuições de todo o tempo contributivo, né? Então, daqui a 18 anos, como ela tem 42, ela se aposenta com 60, né? 60. Em vez de 62, ela se aposenta com 60. Então, ela vai se aposentar com 2 anos a menos, continuando a contribuir, e se vai contribuir num valor máximo que ela puder, vai ser uma média de contribuições maior do que seria se ela não estivesse contribuindo agora. Então, quanto mais ela contribuir, maior vai ser a sua média, maior vai ser a sua aposentadoria, se aproximando do teto máximo que ela puder. Professor Paulo Bacelar, agora a pergunta da Francisca em Canindé. Quanto tempo leva para uma pessoa ter alguma notícia sobre o processo na justiça? Porque eu estou esperando desde o mês de maio do ano passado e até agora nada de resultado. A perícia, a questão da justiça também não é igual ao INSS, mas demora um pouquinho também, né? Então, vai depender muito da vara onde está tramitando o processo. Tem várias que o processo anda mais rápido do que outras. Então, precisa ver qual a vara que ela que está tramitando o processo dela, e como ela está com o advogado pode requerer uma celeridade na vara onde tramita o processo. E depende também do processo, né, professor Paulo Bacelar? Tem processos que dependem de perícia, dependem de avaliação social, né? Então, depende muito de cada caso. Joana, em Ibiapina. Eu sou contribuinte do INSS há 10 anos, sou autônoma e queria saber se eu tenho direito de receber o salário maternidade. Adotei um bebê com 2 meses de nascido, todo legalizado. Será que eu tenho direito a esse salário maternidade? A pergunta da Joana. Se ela for segurada na Previdência, ela tem direito sim ao salário maternidade pela adoção. Lembre que é o seguinte, mesmo que a mãe biológica já tiver também pelo parto recebido o salário maternidade, na adoção ela também terá direito a receber o benefício. A mãe adotiva também receberá o benefício caso ela seja segurada na Previdência na data da adoção. De Juazeiro vem a pergunta da Cristina. Meu processo depois de 4 anos e o juiz pediu o endereço de onde trabalhei para confirmar a insalubridade. A pergunta é a seguinte: será que ainda vai demorar? Esse processo aí há 4 anos, professor Paulo Bacelar. As pessoas se preocupam muito com a demora. O que a gente precisa entender é que o benefício tem que dar certo. O benefício tem que ser concedido, né? Então, mesmo que demore, o importante é dar certo, o importante é conceder o benefício. No caso dela, do mesmo jeito, a gente tem que ver dependendo da vara, da celeridade do juiz, da celeridade do advogado. Então, isso depende muito de cada caso, a questão da demora.
Pergunta que vem de Santa Quitéria, Aglailton. Queria saber por que o INSS está negando a aposentadoria da minha esposa. Ela deu entrada com 55 anos de idade e hoje tem 60. Ela tem 15 anos de contribuição, só que na época ela deu entrada em Fortaleza. Isso pode atrapalhar, professor Paulo Bacelar? Olha, se ela deu entrada em Fortaleza, mas ela deve ser trabalhadora rural, né, com 55 anos. Se ela deu entrada em Fortaleza, mas exerceu atividade no interior, provando as atividades rural no interior, não tem problema nenhum. Ela pode dar entrada em qualquer lugar. O importante é comprovar a atividade rural no local onde ela trabalhou na agricultura. Agostinho, em Fortaleza, eu tenho precatório para receber no orçamento de 2024. Será que sai em 2024? Sai, com certeza. Já vai ser emitida, já foi emitida uma medida provisória em 2023 para a liberação dos precatórios em 2024. O Rogério, em Petrolina, faz a seguinte pergunta. Tenho BPC e já passei por perícias e elas foram aprovadas, as duas. Aí agora a minha advogada falou que está na secretaria em levantamento antes de chegar na mesa da juíza. Isso é normal, professor Paulo Bacelar? Tem que passar por isso mesmo, a indagação dele, do Rogério? Precisa fazer o cálculo, né? Para receber o pagamento dos atrasados, precisa fazer o cálculo. E aí vai para a Secretaria da Vara para fazer o levantamento e depois emitir o RPV. De Santa Quitéria vem a pergunta do Antônio. Eu fiz o reagendamento da minha perícia, então eu quero saber se quando eu for para a perícia de remarcação, se a perícia for favorável, eu já vou receber os atrasados? Sim, recebe os atrasados desde o primeiro requerimento. Adailton participa com a gente. Quem se aposenta e tem saque aniversário e antecipou parcelas, pode sacar o FGTS? Se já tiver saldo ainda do FGTS, ele pode sacar o FGTS com a aposentadoria. Maria Aparecida no Crato, professor Paulo Bacelar. Contribuo com o MEI desde julho de 2013. Eu tenho 64 anos. Quando posso dar entrada na minha aposentadoria? Olha, só tem 10 anos de contribuição, né? O MEI, que é MEI, se aposenta com 15 anos de contribuição, 62 anos de idade para a mulher e 65 anos de idade para o homem. Então ainda falta completar os 15 anos. Charles, em Uruburetama. Minha irmã é viúva, nunca contribuiu. Ela tem 62 anos. Com que idade ela deve dar entrada no benefício assistencial ao idoso? Aos 65 anos de idade. Tanto o homem quanto a mulher. O BPC, o benefício por benefício assistencial ao idoso, é aos 65 anos. Tenho 45 anos, trabalho de autônomo. Já trabalhei de carteira assinada por 30 meses, depois não contribuí mais. O que fazer? E com quantos anos posso dar entrada na aposentadoria? Com 65 anos de idade, ele pode pedir a aposentadoria dele. Dá tempo ainda, né, professor Paulo Bacelar? Ele tem 45, né? Ele com 15 já vai para 60. 65 anos. Precisa ter 65, ele deve ter, né? 15 anos de contribuição, ele tem direito ainda a pagar. Tem tempo ainda para pagar esses 15 anos até completar os 65 anos de idade. Pergunta de Beberibe, do Manuel. Olá, Manuel. Tenho hérnia estrangulada e tenho 53 anos. Nunca contribuí para o INSS. Eu posso pedir a minha aposentadoria? Não, aposentadoria não. Ele pode se cadastrado no CAD único e tiver um laudo médico de um impedimento de 2 anos, pelo menos, ele pode pedir o BPC à pessoa com deficiência. Tem alguma pergunta? Envie para a nossa produção no WhatsApp 859-9273-4353. Professor Paulo Bacelar, a Maria de Fortaleza pergunta: meu pai tentou se aposentar por idade rural. Foi negado pelo INSS e pela Justiça por ter constado uma empresa em seu nome, no qual está baixada, e ele não tinha conhecimento dessa empresa. Ele fez um boletim de ocorrência explicando que nunca foi empresário, deu entrada de novo e mesmo assim foi negado. Nesse caso, ainda há alguma possibilidade ou ele terá que esperar até os 65 anos? Hoje ele tem 62 e tem todos os documentos da sua atividade na agricultura. Olha, em qualquer momento da vida ele vai ter que resolver isso, né? É importante, mesmo que ele vá pedir um BPC, se tiver uma empresa em nome dele, ele vai ter que dar baixa nessa empresa, mesmo que essa empresa não seja dele. Então ele precisa ir ao
procurar um contador para resolver essa questão da empresa, mesmo não sendo dele, pedir a exclusão, pedir a baixa nisso, para ele poder pedir a sua aposentadoria rural e, se no futuro não der certo o rural, que ele possa pedir também o BPC, mas precisa ter essa baixa nessa empresa. Rodrigo, em Tianguá. Minha sogra deu entrada na aposentadoria com 55 anos. Como trabalhadora rural, veio negada a aposentadoria. Ela tentou de novo e veio novamente negado. Ela está com 65 anos e ainda não conseguiu sua aposentadoria, mas ela tem 7 anos de carteira assinada e recebe pensão do marido. Será que ela pode dar entrada na aposentadoria? Não, a aposentadoria só se ela tiver realmente a comprovação da atividade rural. Ela deve procurar um advogado para ver se pode entrar com ação na justiça desses benefícios que foram negados. E o BPC ela não vai poder pedir porque ela já recebe uma pensão por morte. Maria Lima, em Aracati. Minha tia tem 43 anos e agora descobriu que está com hérnia de disco. Ela pode dar entrada em algum benefício? Se ela for segurada da Previdência, com um laudo médico atestando a incapacidade para o trabalho por causa da hérnia de disco, ela pode pedir auxílio-doença, ou que é chamado hoje de benefício por incapacidade temporária. Pergunta que vem de Sobral. Alô, pessoal aí de Sobral, na sintonia do nosso programa. Abraço a todos. Bom 2024 a todos. A Raquel faz a seguinte pergunta, professor Paulo Bacelar. Tem uma lei que foi sancionada em 2019 que pessoas com HIV não podem ser chamadas para fazer novas perícias, porque eu tenho um tio que já é aposentado por invalidez há 15 anos, mas ele só tem 50 anos de idade. Ele pode ser chamado? Não, realmente, para quem tem HIV, ele não pode ser chamado. João Batista. Tenho 55 anos, recebo auxílio-doença durante 7 anos. Eu fui operado de hérnia de disco, mas eu continuo com o mesmo problema. Pode se transformar esse benefício, esse auxílio-doença, em aposentadoria por invalidez? Pode. Na perícia periódica que é feita do auxílio-doença para renovação, ele tem que levar um atestado médico dizendo que ele está incapacitado permanentemente para o trabalho. E aí ele pode se aposentar sim. José William, em Maracanaú. Bom dia, esse programa é muito bom para tirar as dúvidas. Abraço então para você, José William, enviou a mensagem aqui agradecendo aqui o nosso programa, aqui os cumprimentos a você, também a todos aí de Maracanaú. José William, a Sueli Borges, professor Paulo Bacelar, ela é de Brejões, na Bahia. Conhece Brejões, professor Paulo Bacelar? Não conheço Brejões. Gostaria de saber dos senhores se uma família que tem um jovem de 34 anos com esquizofrenia e recebe benefício de prestação continuada, a mãe que tem a curatela do jovem aos 65 anos irá poder também conseguir se aposentar sem que o filho perca o benefício. É possível? A aposentadoria pode ser que o benefício dele seja revisto. Depende da aposentadoria. Quando ela tiver 65 anos e a aposentadoria for maior do que um salário mínimo, essa renda vai ser calculada para rever o BPC que ele está recebendo. Se ela tiver um BPC, o idoso, aí não vai ter problema nenhum. E mesmo que seja uma aposentadoria também, mas que seja no valor de um salário mínimo, por ela ter 65 anos de idade, também não vai ter problema nenhum em relação ao BPC dele. O problema é se a aposentadoria dela for maior do que um salário mínimo, aí vai ter problema. O João Wilson, em Belém, participa com a gente. Olá, João. Tenho 33 anos de contribuição e 65 anos de idade. Eu gostaria de saber se me aposento com a média de contribuição ou com o salário atual. Média de contribuições. Desde julho de 94, ele vai se aposentar com... Ele tem 35, é? Ele tem 33 anos de contribuição, 33. 65 de idade. Então ele tem 13 anos a mais de que 20. Então 13 vezes 2, 26. 26 com 60... 86, ele vai se aposentar com 86% da média de contribuições. É muito injusto, né, Marco? 33 anos contribuindo, ele ainda vai ter ainda 86% da média de contribuições, não é todo o período, não é 100% de todo o período que ele contribuiu. Ele vai se aposentar com 86% da média.
A Camille Ferreira, de Itapajé, professor Paulo Bacelar, faz a seguinte pergunta. Meus pais são agricultores desde que eu nasci. A minha mãe já tem 71 anos e o meu pai 65. Eles podem pedir a aposentadoria? Como fazer? Olha, Camille, sim, eles podem pedir aposentadoria. Não sei por que não pediram ainda, porque o homem ele pode pedir com 60 de idade, a mulher com 55 anos de idade, né? Então ele precisa comprovar a atividade rural nessa idade, até essa idade, se ele não pediu ainda, mas pode ter provas de que lá com 55 anos de idade, ela já tinha os 15 anos de exercício da atividade rural. Então tanto ele como a mãe como o pai, eles podem ter provas de 15 anos da atividade rural e pedir aposentadoria rural pelo meio do INSS de cada um. E ela deve fazer o que, professor Paulo Bacelar, de imediato? Procurar ver essas provas, se tem, né? Verificar junto ao sindicato, se eles eram sindicalizados, para poder orientar e dar o pedido da aposentadoria por lá. Luiz Oliveira, de Fortaleza. Alô, Luiz, abraço para você. Sou profissional da educação e gostaria de saber se eu tenho direito à aposentadoria especial. Como funciona? A aposentadoria especial é para quem tem 25 anos de contribuição com atividade especial. Atividade especial é essa, que é aquela atividade em que a pessoa tem exposição a algum agente nocivo, prejudicial à saúde, e ela tem que ter 60 anos de idade, tanto homem quanto para a mulher. Pergunta agora da Antônia Larissa, em Calcaia. Minha irmã está grávida de 3 meses. Ela sempre trabalhou de carteira assinada e deve ter 5 anos de contribuição. Ela tem direito ao auxílio maternidade. O que a gente deve fazer para conseguir o benefício? Antônia Larissa, em Calcaia. Ela tem quanto tempo de carteira? Ela tem 5 anos de contribuição. Se ela ainda trabalha, não sei se ela ainda trabalha, ou se está desempregada agora no momento, ou na data do parto. Se ela estiver empregada ainda na data do parto, é a empresa que paga o salário de maternidade dela, não é o INSS. Ela não dá entrada no INSS. Se ela já estiver demitida e dentro de 1 ano da demissão houve o parto, ela também tem direito ao salário de maternidade, mas dessa vez é pedido junto ao INSS. Fábio Barreto, em Horizonte, professor Paulo Bacelar. Eu gostaria de saber quais profissões se encaixam na aposentadoria especial. Não existe profissões. É qualquer atividade que a pessoa tenha exposição a algum agente nocivo. Seguindo com o nosso programa, você tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Pode participar com a gente. 859-9273-4353. A Maria Luísa, em Iguatu, faz a seguinte pergunta. Quais formas de contribuir com a Previdência sem ser de carteira assinada? A minha mãe trabalhava de carteira assinada, mas agora está desempregada e quer continuar contribuindo. Ela pode se cadastrar no Cade Único. Se ela está desempregada, ela declara que não tem renda no Cade Único. A assistente social ela tem que registrar essa informação de que ela não tem renda zero, e ela pode contribuir com R$ 70,60, pagando 5% do salário mínimo como dona de casa, no código 1929. Antônio Ricardo, em Pacajus, sofri um acidente de trabalho há mais ou menos 2 meses e desde então eu estou afastado do emprego. Eu tenho direito ao auxílio acidente. Como eu posso fazer o pedido? Ele está o quê? Desempregado? Ele está afastado do trabalho há 2 meses, né, que ele sofreu um acidente. Se ele sofreu um acidente e ele está com a sequela desse acidente, por exemplo, ele sofre um acidente, ele vai pedir um auxílio doença primeiro, porque ele está afastado do trabalho. Ao retornar do trabalho, se ele tiver uma sequela, que ele não consegue trabalhar naquela mesma atividade que ele trabalhava antes do acidente, aí ele deve solicitar o auxílio acidente. Professor Paulo Bacelar, tem agora a pergunta da Maria, em Aracoiaba. Sou dona de casa e nunca trabalhei de carteira assinada, fazia alguns serviços avulsos. Como posso fazer para conseguir a minha aposentadoria? Tem que ter os 15 anos de contribuição, né? Se ela não tiver ainda, ela vai se aposentar com 62 anos de idade, com 15 anos de contribuição. E se não tiver os 15 anos, deve continuar contribuindo como segurada facultativa. Fátima, em Juazeiro do Norte. Sou empregada doméstica, mas só tenho 7 anos de carteira. Existe alguma forma de comprovar todo esse tempo de trabalho? Somente com a ação trabalhista, considerando provas materiais.
No processo trabalhista, ela deve apresentar provas de que exerceu essa atividade doméstica e não foi assinada a carteira. De Calcaia, a pergunta da Virgínia. Meu esposo está operado e não está recebendo o salário dele integral. Existe algum benefício do INSS que ele possa receber? Ele está aposentado? Não, ele está operado. Ele fez uma cirurgia e está recebendo uma parte, né? Mas ele já deve estar recebendo do INSS, né? O auxílio doença, e não da empresa. E o benefício do auxílio doença, ele não é 100% do valor da aposentadoria ou do valor do benefício que ele estava, do salário que ele estava recebendo. Atualmente, vai ser feita uma média de contribuições e ele vai receber 91% dessa média. Carlos Henrique, em Fortaleza. Meu filho nasceu com autismo e atualmente ele tem 2 anos de idade. Podemos dar a entrada em algum benefício? Sim, no BPC. Porém, vai ser verificada a questão da renda familiar per capita, que tem que ser menor do que 1/4 do salário mínimo. José Arnaldo, em Tianguá. Contribuí por 10 anos e 6 meses. Eu pago INCRA há 7 anos. Eu dei entrada quando fiz 60 anos e veio negado. O INSS falou que eu tenho direito ao benefício de aposentadoria só com 62 anos. Eu quero saber se é verdade essa informação. É mulher? É homem. O José Arnaldo, em Tianguá. Não, mas por que 62, né? O trabalhador rural é com 60 anos de idade. Então não tem sentido ser 62 anos de idade. Essa informação está equivocada. Pois é, ele está dizendo aqui na pergunta que no INSS falaram que ele tem direito ao benefício da aposentadoria só com 62. Mas está errado. Não tem porquê. Tem que ver qual foi o fundamento que o servidor usou, mas não existe fundamento para se aposentar com 62 anos de idade, trabalhador rural. Margarida, em Tejuçuoca, professor Paulo Bacelar. Meu esposo pagava o INSS com o código 1473, mas agora no último mês de setembro, ele foi pedir para imprimir e o rapaz disse que não tem mais esse código e que mudou para 1163. Está certo esse novo código? Não. Ele tem glaucoma avançado em ambos os olhos. Ele tira o LOAS e paga como facultativo. Quando ele vai poder se aposentar? Tem 4 anos de contribuição para o INSS. Então, a primeira pergunta é sobre o código, né? Ele tem que voltar lá ou em outro lugar e emitir a guia no código 1473. Para quem tem BPC, não pode pagar no código 1163, que é o de contribuinte individual, autônomo. Existe sim ainda, então a pessoa que informou não conhece, né, não sabe, e ele deve solicitar essa guia do código 1473. E ele vai se aposentar com 65 anos de idade, quando completar os 15 anos de contribuição. O Gerson, em Fortaleza. Contribuí com o INSS por 23 anos, me aposentei com salário mínimo. Eu quero saber se eu tenho direito a um salário melhor por ter contribuído mais de 15 anos. Não, ele deve fazer um pedido de revisão administrativa, mas isso tem que ser feito o cálculo, né? Porque a aposentadoria é sempre feita uma média e ainda multiplica por um percentual da média. Então, nem sempre a pessoa se aposenta com o valor que estava contribuindo. Muito obrigado a você que participou com a gente pelo nosso WhatsApp, enviou aí para a nossa produção a sua mensagem, a sua pergunta, aqui no WhatsApp 85992734353 e participou conosco do primeiro programa do ano de 2024. Estaremos aqui juntos durante todo esse ano, esclarecendo as dúvidas na área do direito previdenciário, comigo Marcos Furlan, o jornalista Luzenor de Oliveira e o advogado especialista em direito previdenciário Paulo Bacelar. Professor Paulo Bacelar, muito obrigado, professor. Obrigado a você, Marcos, obrigado a todos os ouvintes que nos mandam perguntas. Espero que a gente tenha respondido a todas e aquelas que faltaram a gente responde no próximo programa.